Você sabia que alguns bilionários praticamente não pagam imposto de renda? Algumas reportagens recentes da Reuters mostraram que nomes como Jeff Bezos e Elon Musk conseguiram zerar a conta do imposto de renda federal em vários anos da sua trajetória como empreendedor, mesmo com fortunas que cresceram bilhões inclusive naqueles anos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e assim você vai poder aprender um pouco mais sobre o que nós temos para ensinar por aqui. Clicando no sininho, meu amigo. Clica no sininho aí para receber uma notificação todas as vezes que sair conteúdo novo por aqui. Nós já ajudamos mais de 3 mil clientes a essa altura do campeonato com trabalhos de internacionalização, tal qual o meu, né? Eu tenho não só a cidadania brasileira, também tenho a cidadania luxemburguesa, em alguns anos já residi fora do Brasil, e mesmo morando no Brasil eu brinco que no Brasil eu só deixo o dinheiro da janta, porque eu mantenho o meu patrimônio 90% ou mais em outras jurisdições, imbaláveis aos problemas do Brasil, protegendo a minha liberdade financeira. Então, ativa o sininho para aprender como. Certo? Então vamos lá. Qual que é a primeira tática e uma das mais poderosas para você conseguir proteger o seu patrimônio? Tática essa que os bilionários fazem para não pagar imposto. Simples. A primeira e mais importante. Mude a sua residência fiscal para um local no qual o imposto é mais amigável. Em Portugal, por exemplo, até 2024 a gente tinha o RNH, o regime do residente não habitual, que concedia uma isenção do imposto de renda sobre diversos rendimentos de fora de Portugal por 10 anos. E não foram 10, foram milhares de brasileiros que foram para lá em decorrência disso, aproveitando esse ambiente de menor tributação. Hoje mudou, ainda é possível no IFICE, mas não é mais para todo mundo. No Paraguai, a gente tem o imposto de renda territorial. Por lá você só paga imposto sobre a sua grana ganha dentro do país. O que você ganha fora, eles não estão interessados em te tributar, não. No Uruguai, a mesma coisa. Então, se você se muda para um desses dois países e faz a saída fiscal do Brasil, aí você não precisa mais pagar imposto sobre o dinheiro que você ganha de rendimentos internacionais, como nos Estados Unidos, por exemplo. Em Dubai, você não tem imposto de renda pessoal. Você fica com 100% daquilo que você ganha. E as empresas, elas vão pagar ali 9% de imposto corporativo sobre os lucros, tem o IVA sobre o consumo, mas tem várias estratégias para que na prática a taxa efetiva seja bem mais baixa do que é. Enfim, o ponto você já entendeu. O importante é a alteração da sua residência fiscal. Se for possível você fazer isso, e para tanto você precisaria passar a maior parte do ano fora do Brasil, assim como os bilionários fazem, se for possível, certamente você vai ter uma bela de uma economia tributária. E a segunda estratégia para você conseguir pagar menos impostos é você ter uma dupla cidadania. Mas não se apresse. O fato de você ter um passaporte de outro país, na Europa, sei lá, no Caribe, onde for, por si só, não significa que você não vai mais precisar pagar impostos no Brasil. Porque se você mora no Brasil, mesmo tendo dupla nacionalidade, o imposto no Brasil ele ainda vai ser devido. Em todo caso, ter essa segunda cidadania pavimenta a estrada, te abre portas para que você faça uma estruturação internacional em determinada fase da sua vida, caso seja necessário. Porque com isso, você consegue, por exemplo, ir morar em outro país, caso o Brasil passe por um período de maior pressão fiscal, por exemplo. Sem contar que, e não me leve a mal, não estou dando ideia errada para ninguém, mas muitas pessoas utilizam desse passaporte italiano, desse passaporte espanhol, português, para fazer a abertura de contas bancárias no exterior. Aí não fala que é brasileiro, fala que é italiano. E aí o banco lá, sei lá, em Portugal, na Alemanha, onde for, acaba que não vai tão facilmente trocar informações com as autoridades brasileiras, porque não consegue perceber que você é brasileiro, que você é residente fiscal no Brasil muitas vezes, e aí não troca essa informação. É óbvio que se você, por sua vez,
usar disso para não declarar essas contas no exterior na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, você estará cometendo um crime. Então, não faça loucuras, não está aqui também quem falou, não estou dando ideia para ninguém, mas o fato é que isso acontece e é arriscado. Quem faz isso está correndo o risco de o banco perceber que, na verdade, ele é brasileiro e reportar todo aquele dinheiro que tinha escondido no exterior, e aí a bronca vai ser feia. Mas mesmo assim, o fato é que um segundo passaporte vai te proteger, vai pavimentar a estrada para caso você queira e precise fazer a saída fiscal do Brasil ou entrar em alguma oportunidade de negócios no exterior também. Às vezes é mais fácil para quem tem a cidadania de outros países. O Wealth Report da Knight Frank, em parceria com o Citibank, mostrou que mais de 70% dos ultra ricos latino-americanos possuem uma segunda nacionalidade. É óbvio, faz total sentido. E mais da metade faz dessa segunda nacionalidade uma espécie de seguro contra as incertezas políticas e jurídicas das republiquetas latino-americanas. E além da alteração da residência fiscal, além de ter uma segunda nacionalidade, uma outra solução que os bilionários utilizam e que você pode implementar também para conseguir legalmente pagar menos impostos é ter uma estruturação societária internacional, ter empresas offshore, ao invés de ter toda a sua operação dentro de um único país, como o Brasil, por exemplo. Se você for parar para pensar, isso é totalmente insano. Quem em sã consciência, nos dias de hoje, num mundo super globalizado, ainda não acordou para o fato de que é necessário você internacionalizar a sua fonte de recursos. Quem ainda não se tocou disso? Tem quem não tenha feito, óbvio, porque não conseguiu ainda, não foi o momento. Mas deveria estar preocupado. E empresas offshore e trusts são cruciais nesse processo de internacionalização da sua estrutura societária. Se você tem uma empresa em Delaware, se você cria trusts irrevogáveis que não pagam imposto estadual por lá, além de você proteger os seus ativos de eventuais litígios judiciais, você também consegue uma otimização fiscal e, quem sabe, facilitar a sua sucessão familiar. E não só em Delaware. Nas Bahamas, por exemplo, você não tem imposto de renda, não tem imposto de ganho de capital, nem de herança. Então, dependendo da sua residência fiscal, da sua estrutura, você consegue fazer lá uma empresa para fazer a gestão do seu patrimônio, da sua fortuna, que está espalhada ao redor de todo o planeta. No Brasil, são menos de 100 mil pessoas, aquelas que concentram mais de R$ 1 trilhão em patrimônio offshore declarado, imagina ou não declarado. E boa parte disso está nessas holdings de paraísos fiscais no Caribe. E esses veículos, eles são totalmente legais, é claro, desde que estejam declarados à Receita Federal Brasileira e também ao Banco Central, caso você tenha mais de US$ 1 milhão no exterior, na DCBE. E dependendo da sua estrutura, ela vai permitir que você reduza bastante imposto sem que seja considerado evasão. E se você vier para mim agora e chorar, mas com a lei das offshores agora não tem mais o diferimento tributário das empresas no exterior. Calma lá, meu amigo, porque o buraco é mais embaixo. Na prática, nós já encontramos soluções um pouco diferentes da estrutura usual, porém 100% dentro da lei, para que nós consigamos continuar tendo o diferimento tributário com estruturas offshore. E sim, nós podemos auxiliar você com a implementação dessas estratégias que bilionários utilizam para legalmente não pagar impostos. Cada caso é um caso. Se você é CLT no Brasil, meu amigo, provavelmente no seu caso vai ser muito mais difícil do que no caso de um dono de empresas que consegue tocar a operação de home office, por exemplo. Mas, se organizar direitinho, todo mundo se dá bem. A frase original é um pouco diferente, mas precisei censurá-la. O importante é se programar e fazer como os bilionários. Segunda cidadania, residência em outro país, estruturação de empresas offshore, possivelmente uma saída fiscal, algumas outras estratégias de diferimento tributário. Tudo isso vai te proteger.
Não por acaso, tantos bilionários têm saído do Brasil. Os números não mentem e confirmam esse movimento. Em 2024, foram mais de 800 milionários brasileiros que deixaram o país buscando regimes mais brandos. Estão fazendo o que os bilionários fazem para não pagar imposto. O Brasil foi o sexto maior exportador de gente rica do planeta. Globalmente, foram 128 mil milionários migrando para longe do país no qual eles moravam por conta de uma tributação pesada, motivados pela insegurança jurídica desses países, pelo zelo do próprio patrimônio. E o Brasil foi um dos maiores exportadores de ricaços. No âmbito latino-americano, 80% dos gestores de private banking já têm operado a partir de hubs em outros países, hubs como em Miami, por exemplo, nos Estados Unidos, para atender famílias que mantêm ali o patrimônio, os recursos em contas de investimentos no exterior e muitas vezes moram em diferentes nações, alguns membros da família no Brasil, outros nos Estados Unidos, outros na Europa, seja lá onde for, e conforme for, o planejamento muda. E isso não é um privilégio de executivos bilionários. Qualquer investidor de classe média alta já pode começar a usar desses conceitos no dia a dia. Abrir uma conta em corretora internacional, abrir uma conta em um banco digital global, isso aí, hoje, é fácil. Você faz do seu celular mandando meia dúzia de documentos. Com isso, você já acessa a Bolsa Americana, ETFs irlandeses, você recebe dividendos do exterior, você foge de boa parte dos impostos brasileiros, tal qual o imposto come cotas em fundos cambiais no Brasil, por exemplo. E se você declarar corretamente tudo isso no seu imposto de renda, na CBE, você não vai ter problemas. E se você abrir uma empresa no exterior, alguma estrutura societária, você consegue otimizar a sucessão e, quem sabe, até um diferimento tributário. Dependendo de onde você mora, é claro, e também de outros detalhes que precisam ser observados. E, por fim, outra estratégia que muitos bilionários utilizam para conseguir pagar menos impostos e também diversificar é a compra de imóveis. Quem sabe no exterior, assim você tem um pé de meia lá fora. Isso funciona como diversificação cambial, como prova muitas vezes para você conseguir um visto, uma cidadania de outro país e também como diversificação jurisdicional. Se der problema no Brasil, lá está sujeito às leis de outro lugar. Muitas vezes é mais difícil até de ter uma penhora, um confisco e coisas do tipo. Muitas vezes não vai ter ITCMD, dependendo de onde está o imóvel e onde que estão as partes nessa transferência, nessa sucessão. Isso que os bilionários fazem, portanto, para não pagar impostos legalmente, que você pode fazer também, se chama teoria das bandeiras. Flag Theory na prática. É você espalhar os seus recursos em diferentes pontos da sua vida em diferentes países. Morar em um, guardar dinheiro no outro, empreender em um terceiro, mandar sua família para o quarto, ter a casa de praia no quinto, fazer compras no sexto. Quanto mais você diversifica, melhor. Porque a sua residência não precisa estar no mesmo país da sua empresa, a sua conta bancária também não precisa estar no país da empresa. A teoria das bandeiras é ainda mais relevante agora, em que o mundo tem se tornado insano, de um lado, porém que a internet tem te permitido essa diversificação global de forma mais ágil. Faça isso antes que a inflação brasileira e a nossa insegurança corroa o seu poder de compra e o seu crescimento. Enquanto governos inchados, burocráticos, vão afugentar a sua riqueza, você pode usar as leis de governos menos burocráticos ao seu favor. Isso não é falta de patriotismo. Isso é amor pela sua liberdade financeira e pela sua família, por aquilo que você conquistou e que não deve a ninguém. Se você foi produtivo, você merece manter o dinheiro consigo mesmo e não dar sequer uma única migalha para quem não contribuiu nada para a geração dessa riqueza. E agora quer cobrar a parte dele. Então, internacionalize, estuda seu visto de residência em outro país, a sua segunda cidadania, diversifique parte do seu portfólio em ativos no exterior, plante as suas bandeiras de forma internacional, que aconteça o que acontecer, você vai estar preparado e dentro de alguns anos provavelmente você vai estar colhendo os frutos de ter um patrimônio protegido, crescendo de forma ética, legal e internacional. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar um like. Um abraço e até a próxima!